Olá, hoje gostaria de compartilhar com vocês uma meditação a partir de Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo faz uma afirmação impressionante. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas significa todas as coisas. As coisas alegres, as coisas tristes, as coisas justas, as coisas injustas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como? Por quê? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, para que tudo coopere para o teu bem, você precisa entender que essa é uma realidade que precisa fazer parte da sua vida. Você precisa ser alguém que ama a Deus e que está de acordo com o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Segundo o verso 29, o propósito de Deus é uma grande família com filhos e filhas parecidas com Jesus. Deus deseja nos fazer homens e mulheres que têm o caráter do seu Filho amado, que são colocados na forma de Jesus. Esse é o sentido de conformes à imagem de seu Filho. Se você tem uma forma de gelo e ela é quadrada, você vai ter gelo quadrado. Se a forma de gelo tem forma de coração, o gelo vai ser na forma do coração. A forma de Deus é Jesus Cristo. E como é Jesus Cristo? Ele veio ao mundo não para fazer a própria vontade, para enriquecer, para prosperar ou para ter saúde. Ele veio ao mundo por amor de nós e para a glória do Pai. Ele pagou o mal com o bem. Ele orou em favor daqueles que o maltrataram e o mataram. Ele perdoou, acolheu. Ele é o nosso modelo. Quando amamos a Deus, a graça de Deus opera poderosamente na nossa vida pelo seu Espírito Santo, para que em toda e qualquer circunstância a gente seja trabalhado para que a imagem de Jesus seja formada em nós, para a glória de Deus. Alguns poderiam perguntar, mas isso não é justo. Então Deus se alegra com as coisas erradas, injustas? De jeito nenhum. Mas Deus é soberano de tal maneira que Ele consegue fazer com que todas as coisas, agradáveis e desagradáveis, justas e injustas, possam convergir para que os seus planos sejam realizados. Da mesma maneira que nós, seres humanos, aprendemos a mudar o leito do rio e podemos conduzir um rio de um lugar para o outro, Deus ele consegue pegar todas as coisas e fazer conduzir para que o seu propósito seja cumprido. Nós vemos isso na cruz. Os discípulos abandonaram Jesus, Pedro negou, Judas traiu, Pôncio Pilatos, a multidão e os fariseus fizeram uma grande injustiça condenando à morte, mas através dessa grande injustiça, que foi a condenação à morte do único justo, dessa grande injustiça humana, Deus realiza o seu grande gesto de amor e salvação, na qual Ele se entrega por nós por amor. O Pai entrega o seu Filho amado. O Filho amado a si mesmo se entrega por nós. E Deus está envolvido diretamente, se doando na salvação.
E esse amor e essa doação são a forma de Jesus. E essa é a forma que Deus deseja nos trabalhar em todas as circunstâncias. Deus não compactua com o mal nem se alegra com o mal, mas Ele é soberano de tal maneira que até os erros que nós cometemos, Ele pode fazer convergir para que os propósitos dele sejam cumpridos. Que Deus nos abençoe e que em toda essa situação que nós estamos passando, nós possamos discernir e confiar em Deus e discernir os propósitos de Deus. Deus deseja trabalhar a tua vida e a minha nesses dias. Trabalhar a nossa fé, trabalhar a nossa esperança, trabalhar a nossa alegria, para que em todas as coisas a suficiência de Cristo esteja presente na nossa vida e que em toda situação, para a glória de Deus, nós sejamos amoldados a Jesus, trabalhados na forma de Jesus, para que sejamos homens e mulheres que amam, que perdoam, que pagam o mal com o bem e que buscam todas as coisas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que o propósito de Deus, que é uma pessoa madura no Senhor, parecida com Jesus, se cumpra na tua vida pela sua graça, pelo poder do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.